E aí, galera, voltando então. Então vamos começar. A gente falou então, só recapitulando, sempre é bom. A gente falou de algumas representações do conhecimento. Falamos então, recapitulando, das redes semânticas. Falamos dos frames, né, que são os quadros, e falamos das árvores semânticas. Depois a gente falou sobre um conceito extremamente importante dentro da IA, que é espaço de busca ou espaço de status, que são todas as possíveis escolhas para a resolução de um problema. Dentro dessas possíveis, uma ou mais é solução do problema, ou seja, meu alvo, né? E obviamente que eu quero achar o caminho mais curto, de menor custo, para encontrar esse problema, para encontrar esse alvo. Né? Então, quando eu disparo um algoritmo de busca, por exemplo, eu quero que ele ache isso no menor caminho possível. Então, vamos dar uma olhada num exemplo, para a gente começar a pensar em representações e começar a entender um pouco melhor. Então, eu tenho um problema aqui que é um clássico, né, chamado de missionários e canibais. Talvez alguns de vocês já conheçam isso. E esse é um problema que diz o seguinte: eu tenho a figurinha embaixo, eu tenho 3 missionários e 3 canibais numa margem de um rio, né, e um bote ali, uma canoa, enfim. E eu preciso passar todos eles, os 6, né, 6 pessoas, para o outro lado da margem. A canoa, isso são algumas regras, né? A canoa somente pode transportar uma ou duas pessoas por vez, né? Então pode ser uma ou duas. E não poderá haver em qualquer estado do jogo, mais canibais que missionários em ambas as margens do rio. Ou seja, eu nunca posso deixar ter um número maior de canibais do que missionários, tanto na margem onde eles estão agora, quanto na outra margem. Né? Porque aí isso acabaria com o jogo. Eu perco, eu não posso fazer isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar um caminho, né, digamos assim, uma combinação de estados, né? Vai, volta. Então, você imagina, o que são os estados? Então, eu mando um missionário, um canibal para um lado, depois volta um e vai. Então, essa transição entre os estados e essa sequência de transições tem que me levar ao meu alvo. Qual é o meu alvo? O meu alvo é transportar essas 6 pessoas para o outro lado da margem, respeitando as regras. E tranquilas as regras. Ou seja, a canoa só pode levar uma ou duas pessoas, né? E eu não posso deixar um número de canibais maior que o de missionários, tanto numa margem quanto na outra. Primeira coisa que eu preciso pensar é uma representação adequada. Como é que eu vou representar isso de uma forma fácil de manipular esses dados para que eu consiga resolver? Então vamos pensar comigo aqui. Então vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte: para a solução desse problema, a gente vai considerar um estado como consistindo no número exato de canibais e no número exato de missionários em cada margem do rio. E eu preciso representar a canoa também em uma outra margem. Então, nós podemos representar da seguinte forma. Então, imagina o seguinte, deixa eu pegar minha ferramenta aqui de anotação, para a gente começar a especificar isso aqui para ficar mais claro. Então, notem comigo. Aqui eu tenho uma representação. Então, eu tenho a representação 331. O que isso significa? Então, isso significa o quê? Eu tenho 3 valores e cada um desses valores eles estão representando alguma informação. Então, essa informação é o quê? É uma informação que está representando para mim. Deixa eu pegar aqui o texto. Então, eu estou representando isso aqui. Pode ser, poderia ser o canibal, né, o canibal, vírgula, canibais, os missionários e a canoa. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é usar os números 331, representando, então, nesse caso, eu teria o quê? Eu teria o 3 representando canibais, 3 canibais, outro 3 representando missionários, e a canoa é um número binário, significa 1 ou 0, ou seja, a canoa está ou não está naquela margem. Nesse momento, quando eu for ler essa informação, eu estou lendo exatamente o seguinte. Então, eu tenho numa margem do rio, e agora não me interessa qual é a margem, eu tenho exatamente 3 canibais, 3 missionários e a canoa. Perfeito.
Então, é como se eu tivesse, vamos imaginar, no início do meu problema, quando a gente viu no slide anterior. No slide anterior, o que eu tinha? Eu tinha os 3 canibais, os 3 missionários e a canoa numa margem do rio, certo? E agora, eu vou representar na outra margem, eu tenho 0, ou seja, nenhum canibal, eu tenho 0, nenhum missionário, e 0 significando que a canoa não está naquela margem. Então, agora eu consigo representar, digamos assim, as duas margens nesse exato momento do início do jogo. No início do jogo, eu tenho, numa margem, 3-3-1, 3 canibais, 3 missionários e a canoa, e na outra margem eu tenho 0-0-0, ou seja, nenhum canibal, nenhum missionário, e a canoa não está ali. Bom, então agora eu tenho uma representação interessante. E aí, como é que eu vou resolver isso agora? Eu vou começar a pensar agora na resolução desse problema. Então, ele está explicando assim, o conjunto representa o número de canibais, missionários e a canoa, numa das margens, e o conjunto à direita, a outra margem. Como os números em uma margem são completamente dependentes dos números que estão na outra margem, isso é importante a gente entender. Mas como assim, Max? Os números que estão em uma margem são completamente dependentes dos números que estão na outra margem? Sim, porque à medida que eu for transportando os canibais e os missionários de uma margem para outra, esses números vão mudar. Porque se eu levar um missionário, que é o número 3, né? Ou vamos imaginar que o primeiro número 3 aqui é o canibal, para a gente não ir contra as regras, né? Lembrando que a regra é que eu nunca posso deixar um número de canibais maior que de missionário. Então, na verdade, se eu pegar e disser que eu vou transportar aqui um canibal para a outra margem, né? Então é importante. Então, se eu estiver dizendo que eu vou transportar daqui para a outra margem, se eu fizer isso, o que vai acontecer nessa margem aqui? O que vai acontecer nessa margem aqui agora é que eu não vou ter mais 0, 0, 1. O que eu teria? Eu teria 0, ou seja, lembrando, né? Eu estou transportando um missionário, né? Desculpa, um canibal para outra margem. Então, o que eu teria aqui? 1, 0, 1. Ficou claro? Vamos repetir para todo mundo entender. Notando, se eu sair daqui, da margem da direita, deixa eu pegar aqui a minha. Então, eu peguei esse cara aqui, que representa o canibal, e vou levar um canibal para outra margem. Bom, se ele vai para lá, ele tem que fazer o uso da canoa. Então, o que vai acontecer? Quando eu transportar esse canibal para outra margem, e a margem não tinha ninguém, a partir desse momento agora, na outra margem, vai ter um canibal, nenhum missionário, porque nenhum foi transportado, e a canoa agora está nesse lado da margem. Consequentemente, os números 3, 3, 1 também vão mudar. E como é que vai ficar desse lado aqui da margem? Vamos dar uma olhada nisso aqui, para a gente entender. Se eu levei um canibal para lá, isso agora ficou 2, porque um foi para lá. Eu continuo com os 3 missionários desse lado, e aqui 0. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho, obviamente, se eu fizer esse transporte, agora o que vai acontecer? Eu tenho 2 canibais desse lado da margem, porque um foi para o outro lado. Eu continuo com os 3 missionários, porque nenhum deles foi transportado, e a canoa não está desse lado da margem, porque ela deve estar do outro lado. Isso significa dizer, então, que a frase está dizendo que os números em uma margem são completamente dependentes dos números que estão na outra margem. Notem que esse tipo de representação, isso aqui a gente escolheu uma representação. Escolhemos, digamos, vamos pensar em 2 arrays, né? Pensar em 2 arrays, né? Um array para uma margem e um array para outra margem. 2 arrays com 3 posições. Cada posição, então, a primeira posição representando o número de canibais, a segunda o número de missionários e a terceira a canoa. Então, eu tenho 2. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso manipular esses 2 arrays. Então, quando eu executar uma determinada ação de um estado para o outro, de transporte, né? Vou transportar, porque essas são ações. É uma ação válida transportar a partir do valor 331. É uma operação válida transportar um canibal para outra margem? Não tem problema nenhum, não estou quebrando nenhuma regra, porque a regra diz que eu não posso deixar
um número de canibais maior. Tá tudo certo, porque vai ficar 3 missionários e 2 canibais. Tá valendo. Do outro lado não tem nenhum missionário, então tá tudo certo. Então toda vez que eu fizer uma transição de um estado para o outro, ou fizer uma ação sobre isso, eu preciso manipular esses dois arrays. Ou seja lá o que eu faça aqui, notem que eu não estou tentando resolver o problema agora. Eu estou tentando pensar, né? A gente pensou numa representação e agora a gente está olhando como é que eu vou manipular essa representação. No primeiro momento, essa representação é muito boa, porque eu tenho uma representação útil, que a gente falou lá antes, e ela é eficiente, porque eu consigo fazer isso. Então, na verdade, o que vai acontecer? Eu preciso sair desse estado 331, né? Ou do estado 000, e transformar o estado 000 em 331. Consequentemente, se eu transformar o estado 000 em 331, o outro estado, que era 331, vai se tornar 000. Ou seja, nesse momento eu consegui transportar todo mundo para o outro lado da margem. Agora eu preciso executar algumas ações aqui, né? Então, continuando. Podemos utilizar apenas um conjunto de números e mostrar quantos de cada estão na margem de destino, ou seja, o estado inicial do problema é representado por. Então, na verdade, agora está entrando um conceito aqui importante para nós de novo. Então, a gente está falando de problema, a gente está destrinchando isso, e a gente está usando aqui agora o conceito, né, de estado inicial. Então, quando eu vou resolver um problema, eu preciso achar uma representação, depois eu preciso pensar no estado inicial. E o estado inicial, a gente vai usar o estado inicial como 000. Então, eu vou olhar e vou dizer o seguinte, e o meu objetivo, e aí o que significa isso? É o estado objetivo. Então, eu saio de um estado inicial, né? Então, eu tenho aqui o meu estado inicial, e quero atingir o meu estado objetivo, ou seja, o meu alvo. Então, usando a minha representação, na verdade, né, que a minha representação, então, 2 arrays aí de representando as margens, as 2 margens do rio, eu estou querendo sair de 000, eu estou querendo sair desse estado, eu vou partir desse estado, 000, e quero chegar no alvo, no meu estado objetivo, 331. É o que a gente estava falando lá em cima. Ou seja, e à medida que eu vou executando os passos, eu vou manipulando esses números até que eu consiga chegar no estado objetivo. Correto? Ficou claro isso para vocês? Ótimo. Eu vou interromper aqui, isso vai ficar mais curto para a gente continuar na próxima aula. Valeu? Até mais, galera!